Bom, pessoal, antes da gente começar realmente aqui esse nosso novo quadro, Casos de Cultura, eu preciso dar um aviso para vocês. Nesse nosso primeiro episódio, eu tive um problema com o meu microfone, então a minha voz está meio que de um microfone reserva, que é bem ruim. Além disso, como eu disse no vídeo, estava muito quente no Rio de Janeiro, onde eu moro, e não dava para ficar de janela fechada, então tem um ruído chatíssimo o tempo todo junto com a minha voz, que eu tentei melhorar na edição e acreditem, tá ruim, mas estava muito pior. Porém, a voz do nosso convidado maravilhoso, Gabriel, está perfeita, sem defeitos e magnífica. E, como o importante mesmo é o que o Gabriel está falando, eu decidi soltar o vídeo assim mesmo e espero que vocês curtam, porque o conteúdo tá ótimo. Vamos lá pro vídeo? Vem conferir. Olá pessoal, todos bem? Estamos aqui em mais um vídeo do Atemporalizado, nosso quadro novo, diferenciado, o Casos de Cultura, programa cultural. E hoje a nossa gravação é com o meu amigo aqui, Gabriel, o nosso magista do caos. E antes da gente começar, alguns recadinhos. O primeiro, a gente vai ter alguns barulhos na gravação de hoje, vocês vão ouvir provavelmente. Inclusive agora tá passando carro na rua, por quê? Não dá pra ficar de janela fechada, nem de ventilador ou ar-condicionado desligado, porque tá muito calor, muito calor. Vocês estão vendo isso dia 20 de fevereiro, talvez não esteja tão quente, mas quando a gente tá gravando no passado, está quente para caramba, tá bom? Esse nosso quadro aqui, ele é pra gente falar sobre cultura, sobre diversidade e tudo mais. E em 2021 a gente vai falar sobre religiões e crenças diversas, tá? Em 2022 a gente talvez mude esse tema. A gente vai ter um episódio por mês, todo dia 20, como esse aqui tá saindo dia 20 de fevereiro. Espero que vocês gostem. Bem, como eu já falei, o Gabriel tá aqui comigo e ele é um ocultista, esotérico, magista, bruxão e drag queen também, né? Às vezes, né? Agora não dá pra sair muito. Espero que quando vocês estiverem vendo isso no futuro, as vacinas já tenham chegado a mais gente e dê pra sair. Mas não sei se já vai dar, então não tem tanta festa drag. E mesmo que tenha, eu não vou sair. Então essa parte tá meio parada. Bom, Gabriel, fala um pouquinho de você antes da gente começar a nossa entrevista e tudo mais, o que você achar pertinente falar e etc. Eu acho que vai ficar bem claro durante a entrevista, já que esse é um papo um pouco mais livre sobre crença, mas a gente pode, na verdade, estruturar a crença e dar um nome para ela, mas além dela tem as outras crenças e coisas que a gente acredita na vida e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai fazendo na nossa vida mesmo. Então, a própria forma que eu falo de magia, eu percebo que tem um pouco de influência da engenharia, porque eu também sou engenheiro, e a própria forma que eu penso em ciência, e principalmente na engenharia, tem um pouco do meu outro lado de magia. Eu não consigo falar, inclusive, em ciência sem pensar naqueles conceitos de magia, de como a realidade é. E quando eu estou fazendo alguma coisa de uma forma um pouco mais técnica, eu não consigo pensar que eu também estou manipulando a realidade, como a magia fala, de certa forma. Então eu acho que é isso, essa mistura aí de engenharia com magia e com drag queen também, que é uma ótima forma de você manipular a realidade à sua volta, manipular a sua cara com aquela maquiagem barata do Saara, aqui no Rio de Janeiro. Saudades, inclusive. Mas é isso, eu não tenho muito o que falar de forma estruturada, mas a gente vai descobrindo aí ao longo. Hoje a gente está aqui para falar especificamente, né, sobre magia do caos, que é a crença na qual você meio que pauta suas práticas, né, num geral, assim. Sobre caoísmo, né? Bom, então... Acaba sendo um paradigma que também pode ser entendido também como uma filosofia mais de vida. Você pode levar para outros campos também. Sim, sim. Bom, vamos para as nossas perguntinhas, então. Primeiramente, como, né, e quando que você começou a ter um contato com a magia do caos, né, com o caoísmo? Essa parte também acaba sendo um pouco curiosa, porque eu comecei a ter contato com essas vertentes mágicas mais contemporâneas quando
na faculdade eu comecei a estudar química quântica, que é uma união da física quântica com alguns conceitos de química, e é uma matéria obrigatória na engenharia química, pelo menos. E aí eu comecei a tentar entender o que na magia todo mundo falava de quântica, mas de outra forma, de uma forma um pouco mais como uma analogia ou como uma comparação com a quântica enquanto ciência. E aí, pegando para entender isso e lendo muito sobre o segredo, lei da atração, esse tipo de coisa, eu cheguei no Liber Nu, em 2016, que é um livro sobre magia do caos. Na verdade, é um dos mais diretos ao ponto. Ele vai te explicar o que é o conceito e o que são os princípios até da magia do caos. E eu me surpreendi bastante, porque lá no Liber Nu eu pude ver que ele fala sobre magia do caos, mas o Peter Carroll também, que é o autor, durante o livro ele vai dando umas pitadas de caoísmo, como se fosse uma filosofia mais profunda, como se fosse uma forma de entender o mundo. E eu via muita conexão com o que eu tinha estudado em quântica e com a forma que eu entendia o mundo depois de passar por esse semestre intenso de quântica, e que, na verdade, faz você repensar muita coisa do que você pensa que é a realidade e como a realidade funciona. E eu gostei muito da magia do caos e do caoísmo por isso, porque não só o caoísmo é um paradigma de filosofia que você pode usar para analisar tudo à sua volta, como a magia do caos é um desdobramento muito prático disso no campo da magia. E eu sempre gostei de magia num sentido um pouco mais simbólico e artístico até. Eu achava interessante esse poder do pensamento, sempre sonhei muito, e ver como é que os sonhos também refletem um pouco da nossa realidade de uma forma totalmente livre e moldada pelos nossos conteúdos inconscientes, sei lá. E achei muito legal essa forma de fazer magia, que é a magia do caos, e esse paradigma que é o caoísmo, que eu fiquei descobrindo, fiquei sabendo mais sobre ele no Liber Nu. Eu já li o Liber Nu e realmente traz essa percepção de filosofia mesmo, de algo que você pode seguir independente de praticar magia ou não, sabe? É uma visão de mundo, né? É muito legal. Mas assim, de quando você começou essa jornada, desde 2016, quando você leu pela primeira vez o Liber Nu e tal, qual era a sua percepção de caos, né, de caoísmo e tudo mais naquela época, e o que é agora? O que mudou nesse tempo, né? Então, eu antes, na verdade, quando eu comecei a faculdade até o meio, a faculdade de engenharia em 2008, eu era um pouco mais cético. Eu era bastante preso no mundo material, digamos, e eu realmente entendia todo o resto, tudo que a ciência ainda não entendia, no nível que eu conhecia de ciência, pelo menos, eu entendia como se fosse algo psicológico, como se fosse um truque da mente, alguma coisa assim um pouco mais simbólica do que física, ou do que real até. E eu, depois que estudei quântica, e aí foi mais para o final da faculdade, eu mudei completamente minha forma de pensar sobre isso. Eu comecei a perceber que a realidade ela era um pouco mais diversa do que eu pensava. E aí eu comecei a perceber que a realidade não era só o que a gente vê, mas que também tinha por trás dessa realidade que a gente vê campos eletromagnéticos, tinha funções de onda que estavam ali no limite de se materializarem, mas quando se materializavam, podiam se materializar de uma forma ou de outra, dependendo do observador. Então, a quântica ela traz muito esse papel do observador sobre o mundo, e de uma forma neutra e totalmente moldável, que vai se materializar ainda e que escolhe uma das formas para se materializar, mas que o elétron, por exemplo, ele pode vir como onda ou como partícula, dependendo da situação. Como a quântica ela fala de uma realidade por trás da realidade, eu percebi que foi esse o ponto de virada onde eu comecei realmente a acreditar um pouco mais na magia e no ocultismo e nessas possibilidades num ponto de vista um pouco mais prático e real mesmo do que só simbólico. E aí, esses pontos da quântica foram realmente um ponto de virada,
depois disso eu comecei a pesquisar um pouco mais essa questão da magia, até chegar, é claro, no Liber Null e depois no Caoísmo em si. Bom, a gente vê, né, muito fortemente esse paradigma, né, de magia do caos e tal, de caoísmo, já vindo caminhando aí no século XX, né, e sendo altamente explicado, né, no Liber Null, definido no Liber Null. Acho que é o primeiro livro que a galera sempre indica para quem quer pesquisar sobre esse tipo de coisa. Foi o que me indicaram quando eu perguntei sobre esse tipo de coisa. Mas assim, magia do caos, caoísmo, né, caos, como que você enxerga esse caos, né, que dá nome a essa crença, a esse paradigma? Como eu disse, eu não consigo desprender isso também da minha visão mais como cientista. Então, na quântica, a gente tem um conceito interessante que é o vácuo quântico, que é aquele plano que ainda não se materializou, mas está ali por trás de tudo, e o tempo todo dele pulam quarks e antiquarks e se destroem logo em seguida. Pulam partículas e antipartículas e se destroem logo em seguida. Então, esse vácuo quântico, ele tem o molde e os modelos de tudo que pode existir no mundo, mas nada materializado. É como se ele fosse um potencial infinito, mas adormecido ainda. Eu vejo isso muito próximo da definição de caos do Peter Carroll. O Peter Carroll, ele define, então, esse caos como se fosse essa energia que está ali por trás, pronta para se materializar e que você pode moldar, sabendo as ferramentas para isso. Lá em 1970, o Peter Carroll ele começa a formalizar as bases dessa magia do caos, que é a prática de você aprender a manipular essa energia, chamada caos. E ele lança outros livros também, o Liber Caos, o Cyber Magic, onde ele vai detalhando um pouco mais e dando mais possibilidades para a magia do caos. Mas no Liber Null, ele detalha o que seria o caoísmo, que é a crença no fato de por trás de tudo existir essa energia, seja lá como você chame, mas que ele chama de caos. E aí ela tem ali todos os opostos nela. Os opostos podem momentaneamente se materializar e logo em seguida se destroem, porque ele está ali fervilhando de ideias e contra-ideias, esse caos. E cabe ao magista do caos aprender um pouco a manipular isso e a pegar só o lado que ele quer. Tentar, por exemplo, peneirar esse caos e pegar só os quarks para poder materializar uma coisa física. É interessante a gente ver também que na quântica os cientistas estão começando a ir por esse lado. Muitas vezes a ciência, que se diz dona do saber do que pode ou não existir, ela vai ao longo do tempo retornando para ideias que eram do hinduísmo ou que eram lá do Egito e até de algumas vertentes africanas, antes delas serem destruídas, claro, pelo período imperialista. Mas a ciência está tendo que voltar a essas ideias, porque está vendo que a ciência que tinha até agora não funcionava para todos os casos que estão sendo descobertos. E uma das coisas que a ciência está conseguindo agora enxergar é que esses quarks e antiquarks realmente eles surgem o tempo todo e a ciência está aprendendo a capturar só o que ela quer. A magia do caos teria como objetivo fazer isso também, mas muitas vezes de uma forma simbólica. Por exemplo, quando você tem um pensamento e um antipensamento. Você tem lá a figura desse alfabeto do desejo, que tem esse nome, do Spare, onde você tem sentimentos opostos. E aí você pode tentar manipular a sua mente para ter um desses sentimentos de uma forma totalmente proposital, e você vai ter que entender também o oposto desse sentimento. Por exemplo, você tem amor e ódio. Você pode se treinar para sentir amor quando você quiser. E aí você vai poder usar esses sentimentos como ferramentas, porque você agora tem controle deles. Na física quântica, é claro que isso acontece com partículas, porque a física ela se preocupa um pouco mais com essa parte material e energia e matéria, de certa forma. Mas na magia do caos a gente pode trabalhar com sentimentos e pode trabalhar com conceitos também. Então, a magia do caos ela vai dar ferramentas para você manipular essas energias que pulam o tempo todo do caos. E você pode entender isso de uma forma prática, física,
como, por exemplo, espíritos que estão por aí, e aí você tem o demônio, mas tem o anjo que se complementam, e eles são espíritos que estão por aí. Ou você pode entender, e isso não é em nenhum momento oposto, você pode entender como parte da sua mente, que você está manipulando. Então a magia do caos ela também traz isso. Ela pega um pouco lá do hermetismo, essa lei da correspondência, e ela permite atuar no mundo, atuando em si, atuando na sua forma de ver o mundo. E quando você muda a sua forma de ver o mundo, é como se para você a realidade tivesse mudado. Porque você treinou tão bem ver o mundo de uma forma diferente, que você está sentindo como se fosse aquilo. E aí, basicamente é isso. O caos, ele é essa energia da onde podem ser retirados todos os conteúdos que a gente quiser. E a magia do caos permite você manipular isso no nível físico, mas é claro que seria mais difícil, por exemplo, você materializar coisas. Você precisaria de muita energia. Se você for fazer o cálculo de fato, onde E é igual a mc ao quadrado, você teria que ter uma energia muito grande, como a de várias usinas nucleares, para materializar uma coisa pequena, uma ponta de alfinete, por exemplo. Então, a maioria dos magistas do caos acaba trabalhando com essa parte mais simbólica, de materializar, na verdade, acontecimentos e correspondências, usando o seu arcabouço mental para interferir na realidade ou na forma de ver a realidade. Tem que ter um gostinho por filosofia para entrar nessa, né? Senão a pessoa nem vai. Então, às vezes a pessoa, se ela não pensar o que está por trás da magia do caos e só for fazendo, ela pode ir fazendo isso de uma forma que pode dar resultados, mas que, em última instância, ela vai sempre depender de um livro, de uma receita de ritual. Ela não vai conseguir, de certa forma, criar um procedimento do zero para fazer essa mudança. E, inclusive, o que eu mais uso de prática da magia do caos é sonho direcionado. É você fazer uma prática mágica, uma meditação direcionada, querendo que você sonhe com uma certa coisa. Eu acho isso muito interessante. Eu uso isso mais ou menos, às vezes, para entretenimento mesmo, porque é muito legal você sonhar e a sua realidade ali, a sua volta está sendo essa, naquele momento do sonho. Mas eu uso também para me entender melhor. Quando eu programo um sonho, quando eu medito querendo sonhar com uma situação na minha vida que eu não entendi direito, ou que eu quero resolver na minha cabeça, eu percebo que quando eu acordo, eu consigo dar um significado para isso, eu consigo me ajudar a eu mesmo interpretar aquela situação. Então, eu uso muito mais no sentido mental, mas entendendo essa filosofia por trás, e realmente entender essa filosofia é algo muito importante, porque vai te permitir criar infinitos métodos sozinho. Sim, faz sentido. Até porque a magia do caos ela tem essa questão de você... O importante é a sua mente conseguir acreditar naquilo que você está fazendo, né? Independente de onde aquilo tenha vindo. A sua mente acreditando, ela vai incentivar acontecimentos e coincidências no seu dia a dia, ou você vai estar, de certa forma, mais ligado nos acontecimentos que já estão à sua volta. Então, você pode entender isso de várias formas. Ou você incentivou o acontecimento a se realizar, ou você se incentivou a prestar mais atenção no que já está à sua volta. Eu acho interessante isso, porque não necessariamente você precisa acreditar em magia e acreditar em outros planos para usar a magia do caos. Você pode simplesmente entender que isso é uma ferramenta mental para você lidar melhor com tudo que já estava ali à sua volta. Bom, eu sei, né? O pessoal que está assistindo agora vai saber que você também é um demonólogo, um demonólatra, você estuda demonologia, né? Pratica esse tipo de ritualística, né? Relacionada com os daimons, né? Da Goécia. E como é que você faz para correlacionar essas duas crenças, né? Como é que você faz para relacionar o caoísmo com a demonologia? Como é que você implementa isso na sua ritualística e tudo mais? Eu me considero, na verdade, mais demonólogo do que demonólatra. E eu estudo também sobre anjos, então eu me considero também angeólogo, mas não tanto angeólatra, porque essa latria seria mais o culto, você cultuar
os anjos e os demônios. E eu acredito e uso muito mais os anjos e os demônios num nível mais interno e mais mental. Então seria um culto a mim mesmo, a essa parte da minha mente representada pelo anjo e pelo demônio. Então eu me considero mais demonólogo e angeólogo porque eu estudo muito mais do que eu cultuo, de certa forma. Mas eu acho que o caoísmo ele tem uma abertura muito grande para essas energias e esses conteúdos que estão saindo do caos. Então você pode entender todas as religiões do mundo mesmo. Claro que as religiões que deem abertura para um mundo que não é material, você não pode talvez ser materialista estrito sendo caoísta, mas você pode combinar todas as outras filosofias e crenças com o caoísmo a partir do momento que você entende que as coisas estão pulando desse plano que é o caos, e quando elas vêm para nossa mente e para o nosso mundo, elas adotam uma das formas possíveis. Então essa divindade vai vir para o nosso mundo e vai virar um anjo e um demônio correspondentes, que depois vão se cancelar porque eles se equilibram, de certa forma. Ou ela vai virar Deus na forma que os cristãos entendem, ou ela vai vir na forma de Deus como os muçulmanos entendem. Então, todos esses deuses e deusas podem ser nada mais nada menos do que esses conteúdos especializados do caos vindo para nossa mente e se materializando por meio da linguagem, mas todos eles falam de coisas que estão por trás dos panos que lá atrás podem ser a mesma. Zeus, por exemplo, e quando a gente vê também Xangô, e quando a gente vai ver Yansan, um pouco menos nesse sentido do trovão e mais para o raio, mas todas essas forças do trovão e do raio, Tupã, elas podem ser, inclusive, diferentes formas de falar da mesma coisa. O caoísmo permite isso. E demônios são só mais um conjunto de seres dentro dos infinitos conjuntos de seres que já existiram na humanidade. Outra coisa que eu acho interessante e bem importante a gente ressaltar é que magia não anda separada do mundo e da sociedade que a gente está. As formas de se fazer magia e as vertentes de magia, todas elas, de certa forma, foram inspiradas pelo momento político e pela sociedade que elas surgiram. Quando a gente fala de demonologia, muitas vezes a gente vai descobrir, lá no estudo, que os demônios que estão lá, na verdade, eram deuses de outros povos que os inimigos demonizaram. Então, quando você vê que o primeiro demônio da Grécia é Baal, e você vai pesquisar realmente quem era Baal, era um deus nacional de alguns povos, tinham alguns Baais, e os povos que eram invadidos, conquistados e inimigos desse povo falaram que o deus desse povo era um demônio, que era Baal. Na Bíblia, quando se tratam Baais como deuses falsos, a gente vê então que a demonologia está muito próxima da sociedade. E a gente não pode desprender isso nunca. A gente tem que entender o contexto no qual as vertentes de magia surgem para entender melhor os conceitos que estão ali dentro. O caoísmo, por outro lado, ele surge já em 1970, então você já estava descobrindo o relativismo, já estava lançando as bases da quântica. Então é natural que ele tenha essa analogia com a quântica, porque ele surgiu nesse meio. E eu acho que o caoísmo ele faz então essa ponte com o futuro, onde a gente poderia secularizar alguns conceitos de religiões diversas e passar a entender que todas elas são formas diferentes de falar da mesma coisa, que é o mundo à nossa volta. Então, eu acho que o caoísmo ele pode servir como esse grande centro de união de saberes, porque ele realmente aceita todos os saberes e ele, inclusive, permite você consolidar coisas que inicialmente pareciam que estavam opostas e que até pouco tempo as vertentes brigavam para saber quem era a mais verdadeira. O caoísmo ele permite você se desprender um pouco disso, quando você pega esse conceito de caos e vê que os deuses se manifestaram de formas diferentes para cada povo. E tá tudo bem nisso. Então eu realmente vejo caoísmo abarcando angeologia e demonologia, mas também todas as outras crenças possíveis. Eu gosto dessa forma, dessa comunicação, né, entre o caoísmo e a demonologia e a
e a angiologia, justamente por essa questão histórica de que todos esses demônios foram deuses um dia ou algum tipo de ser parecido, sabe? Quando você pensa também que alguns povos tiveram culturas que duraram mais de 5.000 anos, é muito improvável que a cultura permaneça igual durante 5.000 anos. Muita coisa mudou ali dentro. Então, a magia está mudando junto com a sociedade. E o caoísmo permite isso tudo. Eu lembro que teve uma questão muito interessante quando eu fiz uma cirurgia de retirada de amígdala e a enfermeira entrou no quarto e perguntou para mim qual era a minha religião. Primeiro ela perguntou se eu era doador de órgãos. Aí eu falei, sou. E depois ela perguntou qual era a minha religião. Provavelmente pelas diretrizes do hospital ela tinha que me perguntar. E essa foi a pergunta mais difícil da minha vida. Porque eu queria falar para ela todas. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia falar também nenhuma. E eu acabei falando para ela que eu não tinha religião, mas acreditava em tudo. Eu não sei o que eu nunca soube o que ela escreveu naquele papelzinho, porque depois eu fui lá tomar a anestesia e fiquei meio grogue. Mas o caoísmo ele é bom e é ruim, porque muita liberdade te permite explorar muita coisa, mas também pode te fazer ficar confuso por ter muita opção. É um catálogo inteiro de divindades e de seres para você usar nas suas práticas e entrar em contato. Tem gente que prefere estar em um meio específico, fechado, limitado, porque é de fato é confortável, né? Você precisar se apegar a muito menos coisas e pensar em menos coisas é de fato confortável. Verdade. Ajuda a focar também no momento da sua vida. Mas eu acho que me preocuparia eu seguir a minha vida inteira uma só crença, porque eu gosto muito de conhecer outros saberes. Sim, sim. Total. Concordo, compartilho desse sentimento. Inclusive, esse programa existe por esses meus pensamentos. Eu acho que realmente parabéns pelo conceito, inclusive, porque conhecer como outras pessoas pensam é algo muito rico e algo que abre muitas portas. Às vezes, a pessoa coloca em palavras aquilo que você já acreditava, mas nunca nem soube como fazer as perguntas certas. Eu acho isso muito interessante. E é o que está faltando hoje em dia, você parar para ouvir como a outra pessoa pensa e não simplesmente tirar a sua conclusão do seu pensamento do que a outra pessoa acredita, né? É importante isso. Eu vejo muito a galera sabendo que certa crença ou religião existe, sabendo o básico do básico que ouviu na esquina sobre aquela coisa e criando um pensamento próprio que muitas vezes é preconceituoso contra aquilo. Mas você nunca parou para ver como a pessoa que segue aquilo se comporta ou pensa, né? E como que aquela pessoa pensaria da sua crença. Ou seja, quantas das coisas que você acha que são óbvias, na verdade não são. São significados que você deu para palavras que você está falando. Pois é, exatamente. Bom, falando em significados e palavras, a magia do caos tem um lema, não sei como dizer ao certo, que foi até aproveitado por Assassin's Creed, que é nada é verdadeiro, tudo é permitido. Como é que você enxerga isso? Como é que você aplica isso na sua vida? Se você aplica, né? Eu diria que essa frase... Isso me lembra, desculpa interromper, é que nada é verdadeiro, tudo é permitido, me lembra faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. É exatamente isso que eu ia falar. Isso, pra mim, parece muito faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E assim como faz o que tu queres, é uma das frases mais incompreendidas. Porque as pessoas, elas entendem esse faz o que tu queres e esse tudo é permitido como vai na rua e mata gente, sabe? Elas... É como se fosse aquela música do que você faria se só te restasse esse dia, andava pelado na rua. E as pessoas começam a pensar nas coisas loucas que muitas vezes a lei não permite ou que a sociedade desencoraja. Mas esse faz o que tu queres do Crowley, na verdade, esse que maiúsculo, fala de uma verdadeira vontade, ou seja, não é vontade passageira, é realmente você olhar para dentro e ver o que você pode contribuir com o mundo, qual a sua vontade e o seu dom aqui na Terra. E esse tudo é permitido aqui do caos, ele vem muito com isso também. Tudo é permitido, mas você tem que olhar para dentro de si e ver o que desses
dessas coisas que são permitidas, vale a pena fazer. Você não vai sair fazendo tudo. E, na verdade, eu vejo que essa frase está muito ligada a essa contribuição do papel do observador sobre o que ele está vendo e do papel da linguagem para moldar a nossa realidade e a forma de ver as coisas. Nada é verdadeiro, na verdade, está te dizendo ali que por trás dos panos, na realidade mesmo, não na realidade manifesta que a gente vive, que tudo o tempo todo vira energia, energia vira matéria, isso é bem moldável. Então vamos falar da realidade que está por trás dos panos. Nada ali é fixo. Nada é verdadeiro, para mim é isso. Nada ali é fixo. Tudo vai ter que passar por linguagem para chegar na gente. Ou tudo vai ter que passar por algum prisma de observação para se manifestar. E quando se manifestar, vai se manifestar de uma forma ou de outra. Como Zeus ou como Tupã. Mas ali por trás tem aquele arquétipo de trovão, que ele é verdadeiro, mas não é fixo. Então, nada do que está aqui no nosso mundo é verdadeiro. São formas de algo que está por trás que sim é verdadeiro. E tudo é permitido, para mim, vem dessa crença como ferramenta. Você escolher crenças para estudar e para acreditar quando fizer sentido, mas o tempo todo você se permitir duvidar de algum ponto ali dentro ou retornar para essa crença superior de acreditar em tudo de novo. E é permitido você cultuar diversos deuses, você não cultuar nenhum deus, ou você criar o seu próprio deus. E aí, claro que a gente não vai estar falando de um deus, porque na magia do caos esse conceito tem um nome muito bem definido, que é o servidor. Você pode não usar sistemas de magia e selos de demônios ou círculos mágicos de outros, mas você pode criar o seu próprio sigilo. Então, o nada é verdadeiro eu vejo como nada do que a gente está vivendo aqui é fixo, tudo pode mudar, nada é verdadeiro 100% imutável. E tudo é permitido, eu penso dessa forma. Tudo é permitido, você acreditar em tudo que qualquer pessoa acredite, não acreditar em nada disso, ou criar sua própria crença, criar sua própria vertente mágica. Mas não sai matando todo mundo na rua, não, porque tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Pois é. Eu acho que isso é importante também. A magia, como eu disse, ela está conectada com a sociedade. Então a gente não pode também esquecer da sociedade à nossa volta. Senão a gente vai virar aqueles magos loucos que saem por aí fazendo merda pelado na rua e falando que transcendeu. A gente, até certo momento, vai ter sim que trabalhar para comprar uma brusinha. Vai ter que ganhar o dinheiro, senão vai morrer de fome mesmo. Vai ter que ganhar dinheiro trabalhando em alguma coisa temporária para comprar um lápis para desenhar um sigilo, para fazer magia. Então a gente não pode pensar na magia separada da vida cotidiana, mas a magia ela dá ferramentas extras para a gente viver de forma muito mais livre, rica e fazendo esse tudo é permitido cada vez se expandir, porque a gente vai aprendendo a fazer coisas e a ter essas potencialidades manifestas na nossa vida. Ótimo. Achei uma definição perfeita, de verdade. Muito, muito bem falado. Eu fico até um pouco meio achando zoado quando algumas pessoas falam que você só tem que mudar a sua forma de ver o mundo, você tem que ser otimista. Tem gente que tá 24 horas por dia lutando para tentar sobreviver e não morrer. Como é que a pessoa vai ter tempo de pensar em mudar a sua forma de ver o mundo, sabe? Então a gente não pode se desprender totalmente do mundo ainda, mas a gente tem que ver se tudo é permitido com responsabilidade, eu diria isso. Sim, totalmente, totalmente. Bom, chegando próximo do nosso final já, que materiais, né, já falou do Libernu, que é um guia prático e teórico sobre caoísmo, mas que outros materiais também você indica para uma pessoa que queira saber mais sobre isso, que queira estudar sobre caoísmo e tudo mais, sobre todo esse papo que a gente bateu aqui hoje? Nessa ânsia de realmente tentar estudar todas as mitologias e religiões do mundo, eu e vários amigos nos reunimos e montamos um projeto chamado Projeto Chaos, X-A-O-Z, que deriva de Chaos, de caos.
mas que cada um tem seus estudos e a gente decidiu compartilhar com o mundo esses estudos. Para todo mundo não ter que ler todos os livros que a gente já leu, cada um vai lendo o que é de mais interesse e vai compartilhando com o resto do grupo, e a gente compartilha também com o mundo nas nossas páginas do Facebook e do Instagram. Então, o Projeto Chaos lança, de tempos em tempos, livros para registrar esse estudo do período de 2 anos que a gente teve. E aí, o primeiro livro que a gente lançou foi o Liber Alpha, que está à venda na Amazon e também em PDF pelas páginas do projeto, que ele busca, inclusive, dar esse primeiro passo, né? O que é magia, o que é magia do caos e o que é o caoísmo. Então, o Liber Alpha, ele vai fazer esse estudo muito resgatando o histórico, vendo lá o platonismo, o neoplatonismo, e depois que a gente vê que tem tudo a ver esse conceito do caoísmo e dos metasistemas mágicos. E a gente também tem o projeto Daemons, que aí o foco é um pouco mais demonologia, porque a gente viu que era muito material, ia confundir um pouco se a gente jogasse tudo nas mesmas páginas. E então, quem tiver interesse em demonologia, veja lá o projeto Daemons. Quem tiver interesse em magia do caos, veja o projeto Chaos, X-A-O-Z. E o Liber Alpha é o primeiro livro onde a gente fala o que é caoísmo e que a gente estuda o histórico de como ele foi se montando. E os livros do Peter Carroll, né? O Liber Nu e o Psiconauta, eles são publicados juntos numa edição só. Mas o Peter Carroll tem vários outros livros que expandem esse universo da magia do caos. Então vocês podem pesquisar. Eles vão ver The Octave, temos o Cyber Magic, Liber Caos, tem vários outros que expandem. Mas o Liber Nu e Psiconauta é bom para começar. Show de bola. Também tem o Manual de Campo do Psiconauta, eu acho. Ah, sim. O Manual de Campo do Psiconauta, o Manual de Uso dos Servidores do Phil Heine e também o Livro dos Resultados do Ray Sharing, eu vejo que são muito mais práticos. Então, quem quiser praticar pode ver um desses 3, porque eles têm muito mais ali já pensando um pouco mais em como trazer para o dia a dia e para a vida os conceitos do Liber Nu. Eu ia citar também, claro, que não tem muito a ver com o caoísmo, mas O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Esse livro realmente abre a nossa mente e permite até você entrar um pouco mais nesse reino dos sonhos, que eu sempre achei muito desperdício. 8 horas do meu dia eu não estou fazendo nada. Então, enquanto eu durmo, eu faço lá, vejo um Netflix astral, que já é o que é um filme que passa na minha cabeça, e eu posso escolher o catálogo quando eu aprendo a direcionar sonho. Então, olha só que bom. Olha aí. Bom, encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Caso de Cultura. Gabriel, algum jabá? Quer falar mais sobre o Projeto Chaos e tal? Um espaço é seu. Então, na verdade, o Projeto Chaos, o objetivo é ir mostrando para vocês o que a gente está estudando. Então, vejam lá na página. Se interessar, podem comentar, perguntar, sugerir temas. O que a gente faz de comercial lá no projeto é a venda dos PDFs, e na Amazon tem a venda para Kindle dos livros, porque é uma forma que a gente encontrou de conseguir manter o site no ar e pagar esses custos. E a gente também está fazendo várias lives com tradução simultânea em Libras, então a gente paga as intérpretes com esse dinheiro dos livros. É um projeto que tem realmente se retroalimentado. Tudo que vocês apoiarem a gente na forma desses produtos, que são os livros, cursos e as tiragens de tarô que a gente tem lá, é reinvestido no projeto. Então, permite a gente, às vezes, registrar o ISBN de um livro novo, ver uma interpretação de Libras para live, deixar o site no ar. Mas o objetivo é todo esse. Não tem muito jabá, além do manter o projeto vivo, porque está sendo muito legal compartilhar com o público e receber essa resposta e novas ideias e compartilhamentos de práticas que cada um só fazia dentro da sua casa, mas que, ao ser compartilhado com o público, ajudou algumas pessoas que estavam querendo algo parecido. Então, essa troca é muito importante para a gente. A gente vai estar lançando vários cursos e vários compilados de conhecimento na forma de livros
para vocês poderem acompanhar com a gente, resumidamente, tudo que a gente anda estudando por aí. Muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, espero que vocês tenham gostado do Casos de Cultura. Todo dia 20 agora de fevereiro até dezembro teremos Casos de Cultura. Em 2021, sempre falando sobre religiões e crenças. Então, nos vemos de novo daqui a um mês. Podem contar no relógio, colocar no calendário. E até a próxima. Tchau. Tchau.